E para fazer tempo real, nesse começo de tempo real, nós estamos recebendo Monique Menezes, que é superintendente de parcerias e concessões da Secretaria Estadual de Administração. Nós vamos explicar com a ajuda da doutora Monique. Quem deseja boa tarde, seja bem-vinda, doutora. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a todos os presentes aqui também. Com a ajuda da doutora Monique, nós vamos explicar para você que está em casa como é que vai funcionar o serviço de água e esgoto nesse momento de transição, em que sai a Agespisa e entra a nova prestadora de serviço para a maior parte dos consumidores no estado do Piauí. E você, se tiver dúvida, vai mandar para a gente pelo 99910-0066. Para participar dessa conversa logo no começo do nosso Tempo Real, Lívia Pessoa já está com a gente. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Joelson, superintendente, Tássio e quem está em casa. Boa tarde, Tássio Cruz. Boa tarde, Joelson. Boa tarde às colegas. Boa tarde a todos que nos acompanham. Doutora Monique, primeiro começou o momento que é chamado de transição. Uma semana de trabalho transitório. O que é que tem sido feito? O que é que a população já pode sentir das mudanças depois que a empresa que tem esse nome fantasia de Água de Teresina, né, que é a AEGEA, agora passará a estender o seu atendimento no estado do Piauí? Bom, primeiramente é importante dizer que nós estamos agora no período de transição do contrato. Então, a empresa ainda não assumiu efetivamente. Ela vai assumir o serviço no fim dessa transição. Então, termina hoje, quando a transição? em até 6 meses. Ela pode terminar até o dia 26 de junho, podendo terminar antes também. Isso vai depender de nós que estamos nesse comitê de transição. Foi informado um comitê na semana passada, nós já fizemos 2 reuniões, teve uma reunião semana passada e uma reunião hoje com esse comitê. Quem participa desse comitê? A SEAD, no qual eu represento nesse comitê, estou liderando o comitê, pedido do secretário da administração, Samuel Nascimento. A Agresp, que é a agência reguladora que vai regular esse contrato, que vai fiscalizar o contrato. A própria AEGEA, que agora como Águas do Piauí, representantes dos municípios que não possuem o serviço da Agespisa e a Agespisa também. Então, são 5 componentes nesse comitê, com 2 representantes, total de 10 pessoas. Nós já tivemos alguns trabalhos iniciados nessa primeira semana. Qual? Já iniciamos as visitas técnicas nas regionais da Agespisa, para conhecer os ativos que a Agespisa tem, fazer uma lista completa e detalhada dos bens reversíveis que, ao final da concessão, retornam para a Mirrai. O que são essas regionais? São prédios, são bombas de água? O que é que tem nessas regionais que vão ser, no caso, pelo que eu entendo, repassadas para a AEGEA? As regionais, elas são municípios, na verdade, você tem a regional, por exemplo, de Parnaíba, né? São municípios no qual você tem aglutinado ali vários municípios. Certo. Então, visita-se primeiro a regional para entender o contexto daquela regional e aí se analisa os bens, que são os ativos, as bombas, todo o necessário para a prestação do serviço de saneamento. Tubulações existentes, as informações existentes ali. Então, agora é esse momento de conhecimento e lista desses ativos do Estado. Nós já temos isso no projeto, quando a gente estruturou lá atrás, pela Suparc, mas agora a empresa faz esse reconhecimento in loco, junto com o governo do Estado e dos municípios. Quem está assistindo a gente é atendido pela Agespisa, vai continuar então recebendo boletos da Agespisa até o final desses 6 meses. Exatamente. E quem é atendido pelo município continua com atendimento pelo município diretamente. Superintendente, durante esse processo de transição também foi iniciado o plano de desligamento voluntário desses funcionários. Como é que está essa adesão desse corpo técnico que faz parte da empresa e como que está sendo também essa contratação de quem já fazia parte? Se existe também essa possibilidade para aqueles que são da empresa? O governador Rafael Fonteles designou o secretário da administração, o Samuel Nascimento, para liderar esse plano de demissão voluntária e estruturar esse plano. Esse plano está em elaboração pelo secretário e o objetivo é que se faça um plano robusto para que seja bastante benéfico para os funcionários atuais. Então, ele ainda não foi lançado, então a gente não tem ainda um percentual de adesão ou uma estimativa, né, de pessoas que já aderiram ou deixaram de aderir, porque ele ainda não foi lançado. Porém, nós temos também a perspectiva de que uma boa parte dos funcionários seja, sim, absorvido pela AEGEA. E isso aconteceu aqui em Teresina em 2018, é importante mencionar.
Agora, não, a OEG não é obrigada Não. a acatar. Ela avalia a possibilidade de utilização. É isso? Mas eu pergunto para vocês, quem melhor conhece o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Estado do Piauí do que os funcionários da GESPISA? Nós temos que valorizar esses funcionários, eles são importantes, são ativos importantes. Isso aconteceu também com a Equatorial, CEPISA Equatorial, né? Teve Exato. também essa mesma questão. Isso é bem normal. Superintendente, a gente já explicou, mas para ressaltar ao amigo e amiga que nos acompanha no interior e também na zona rural da capital, ao final destes 6 meses, quando a empresa começar a operar, o que de fato vai mudar? O que já começa a ser implementado a partir de junho? Qual é a projeção? Quais são as metas deste contrato que já foi assinado com a empresa? Bom, em relação às metas, vou começar de trás para frente. As metas mais amplas do contrato. Até 2033, 99% de abastecimento de água na área de concessão da empresa. E até 2040, 90% de esgotamento sanitário. Mas, obviamente, que até lá você tem que fazer vários investimentos. Então, o que acontece? Nessa fase agora de transição, a gente coleta muitas informações, inclusive informações que nos digam assim, olha, aqui se eu fizer um ajuste, melhora muito um abastecimento, uma qualidade da água. Então, essas informações também estão sendo coletadas. No final, a gente vai ter também, dessa transição, esse plano dos primeiros 100 dias para a melhoria do serviço. Nós vamos começar primeiro pelo abastecimento de água, porque é um bem essencial à vida humana, e depois por esgotamento sanitário. O pedido do nosso governador Rafael Fonteles foi de que a gente começasse nos 12 territórios simultaneamente para que ninguém fique para trás. Então a gente vai começar atacando no estado inteiro, do ponto de vista positivo, né? Atacando serviços para solucionar os problemas. Tá. Pelo 999-100066, telespectadora do Alto da Ressurreição, a Leda, ela faz uma pergunta que eu considero interessante. Ela diz que é contrária à cobrança de uma taxa cara em função do aumento do serviço de coleta de esgoto. E ela pergunta qual é o papel da Agresp, essa outra agência, para fazer esse tipo de reclamação da população agora que mudaria o contrato. No caso de Teresina, ainda hoje, né, a autorressurreição aqui em Teresina. É Teresina. Né? Continua sendo AR7 nesse Nesse momento continua sendo a AR7. Não sei se vai haver alguma mudança posterior no contrato, mas seria a agência reguladora do município de Teresina. Mas cabe a essas agências a receber essas reclamações? O papel delas qual é dentro desse processo? O papel da agência reguladora é atuar mediando tanto os interesses do usuário, quanto também da empresa e do poder público, no caso, que é o poder concedente. Então, sim, caberia uma reclamação direta à agência. Mas é importante mencionar que a cobrança do esgotamento sanitário, geralmente ela vem toda estruturada no contrato. Então, a agência verificaria se há algum abuso, se há uma cobrança excessiva, nesse sentido. Mas é a agência. Superintendente, também queria entender quais são os pontos de ataque que a senhora falou. São 12 regiões que vão ser atendidas de forma imediata, de forma coletiva, né? Mas eu queria saber quais são essas regiões do estado do Piauí que têm essa necessidade mais latente. Sabemos que muitas regiões da zona rural do Piauí não têm acesso à água ainda, nem a saneamento básico. Então, quais são essas zonas vermelhas que a senhora e a entidade identificaram? Então, nós estamos fazendo esse levantamento justamente agora, mas não são 12 regiões, são os 12 territórios, né? Porque o estado do Piauí é dividido em territórios, e aí vai abranger todo o estado. O nosso objetivo é que ninguém tenha a percepção assim, está tendo obra em tal lugar e não está tendo aqui, né? Então, que realmente a população sinta, né, que o serviço está chegando, está melhorando. Mas a gente vai ter, ao longo desses meses, dos próximos meses, uma resposta bem clara para a tua pergunta. No sentido assim, onde em cada um desses 12 territórios devemos atacar primeiro, o que deve ser melhorado. E essa é uma preocupação muito grande da empresa que a gente sentiu já nessas 2 primeiras reuniões. Nós queremos saber onde a gente pode fazer pequenos ajustes e melhorar significativamente o serviço, por exemplo, de água. Porque como a empresa tem uma flexibilidade muito maior que nós, que somos do poder público, no sentido de não precisar de uma licitação, para uma contratação, isso pode ser feito muito mais rapidamente. Superintendente. Desculpa, só para me aproveitar aqui a oportunidade, porque na época a empresa, para se interessar, né, para prestar o serviço, as empresas, a EGE, elas precisam de clientes, né? Então elas precisam ver que o processo é seguro, é lucrativo, enfim. Mas havia algumas questões envolvendo cidades específicas que estavam dispostas a entrar nesse conjunto de clientes
e a população fazer parte disso. Isso está resolvido? Ficou tudo muito claro em relação a essa questão? O estado do Piauí, terá quantos consumidores oferecidos dentro da carta de ofertas aí para a empresa EG? Os 220, é importante mencionar que o poder concedente, ou seja, quem está fazendo a contratação, não é o governo do estado do Piauí, nem nenhum município específico, é a MIRRAE, a micro-região de água e esgoto do estado do Piauí. Essa região, ela envolve os 224 municípios. Há uma lei estadual que ela é embasada na lei federal, que cria as micro-regiões. O objetivo da micro-região é dar viabilidade para uma empresa privada entrar no estado, né? Em municípios menores, municípios de 2, 3 mil habitantes também serão contemplados. Então, todos os municípios estão ali. Qual é o tamanho da população da área de concessão da Águas do Piauí? Em torno de 2.400.000, 2.300.000, porque a gente tira a maior parte da população da capital. Certo. E 2 municípios do interior que têm contratos com a iniciativa privada e, obviamente, a licitação teve que respeitar esses contratos, que é o município de Landre Salles e Antônio Almeida. Mas as zonas rurais desses municípios estão incluídas. Então, a gente entende que isso está pacificado, o contrato foi assinado. Alguns municípios questionaram na Justiça, a Justiça respondeu favoravelmente à lei estadual. Entendi. Então, isso é um assunto já encerrado, portanto, né? Aquele problema ficou para trás. Exato. Superintendente, a gente tem um problema, talvez o maior desafio, universalizar a oferta de água potável. E a gente tem um problema muito crônico na região do semiárido, a região sul do estado. Dentro dessas primeiras reuniões, desses primeiros levantamentos desta transição, o que se detectou de equipamentos que existam nessa região, claro, as necessidades vão ser apontadas ao final dos 6 meses, mas qual é esse diagnóstico inicial que se começa a construir sobre essas regiões, principalmente a região do semiárido? A gente sabe que é um desafio muito grande, mas é importante também mencionar que nós já temos obras em andamento do próprio governo do estado, e isso também está sendo mapeado agora. Foi no período do projeto, o status, só que o projeto foi elaborado há mais de 1 ano atrás, e agora a gente está trabalhando com o status atual dessas obras. Então, a gente sabe que essa região é uma região que tem mais problemas e que a gente precisa de obras mais estruturantes, e por isso o Estado continua com essas obras. Às vezes, até uma boa oportunidade para dizer que, às vezes, há um questionamento assim, mas se o Estado fez a concessão, o Estado na MIRRAE fez a concessão, não precisa mais fazer obra, vamos parar a obra. Não, é importante continuar essas obras, porque são obras estruturantes que não servem apenas para abastecimento de água, mas permite também o desenvolvimento econômico local, né? Que você tem indústrias, que você tem empresas, então a gente também tem essas obras. Eu não tenho esses equipamentos mapeados ainda, mas a gente pretende ter em breve para poder trazer isso para vocês exatamente, né? A gente tem do projeto lá atrás. Certo, mas esse investimento, por exemplo, vai ser passado também para a administração da empresa Águas do Piauí? Sim, o que está em andamento, o contrato ele tem um capítulo específico sobre isso, que as obras em andamento, a gente fez um anexo, listou essas obras, a empresa vai aceitar. Caso após a elaboração do projeto, uma outra obra fosse iniciada, a empresa também deveria aceitar essas obras, desde que ela tenha um impacto positivo, né, do ponto de vista que seja uma obra hídrica com impacto positivo, ou de saneamento, né, de esgotamento, e tenha impacto positivo no contrato. Também nesse entendimento, superintendente, de haver uma transição e uma dificuldade de entendimento muitas vezes dos piauienses em saber quais os serviços que vão ser prestados por essa concessão, mas também pela empresa em geral, quais são os pontos que a senhora coloca que vão mudar de fato? O Tárcio fez a pergunta sobre quais são o que vai permanecer. Eu queria saber o que vai mudar nessa prestação de serviço e como que o piauiense vai compreender isso de forma prática no dia a dia. Isso vai mudar, por exemplo, para quem não tem acesso à água, porque o contrato prevê 99% de acesso à água. A gente vai trabalhar com as zonas urbanas das cidades, vai mudar muito a qualidade da água, porque uma empresa privada ela vai ter que seguir todas as normas em relação à qualidade. A gente sabe que tem muitos municípios, sejam eles prestados pela GESPISA ou não, que às vezes tem problema em relação a essa qualidade dessa água no estado, isso é uma realidade. E vai mudar principalmente o saneamento, isso tem o esgotamento sanitário. Isso tem um impacto muito grande na saúde pública. Às vezes a gente não percebe, mas a gente tem, por exemplo, informações em Teresina, isso tem no site da SUPARC. O número
por exemplo, gráfico de doenças, de alguns tipos de doença que reduziram após a elevação da cobertura de esgotamento sanitário na cidade. Então, você tem até uma economia para o Estado, mas, ao mesmo tempo, uma qualidade de vida para a população, que são, às vezes, dados que a gente não sente tão diretamente. Hoje nós temos quantas pessoas com água em casa? Vocês querem chegar a 99%. Né? No Estado, em torno de... Depende de qual banco de dados você vai olhar, de 70% a 75% da população. O que significa que é muita gente sem água. Sim. 25% a 30%, né? 25 de 3,5 milhões de pessoas. Exatamente. E esgotamento sanitário, quando você tira a capital e vai para o interior, é em torno de 10%. Outra dúvida também recorrente, superintendente, sempre quando a gente fala da concessão, aquelas pessoas que moram na zona rural da capital fazem muitos questionamentos. O que está determinado em contrato, o que já começa a se analisar na transição para a região rural de Teresina, que não está inserido na Águas de Teresina, será inserido na Águas do Piauí. A população fica em dúvida, quem vai cobrar a minha fatura, a quem eu vou poder recorrer, o que está determinado em contrato? Está determinado em contrato é que a área que é atendida hoje pela Águas de Teresina vai continuar, e o que não é atendido pela Águas de Teresina, que a gente classificou como rural, aglomerado rural, vai passar a ser atendido pela Águas do Piauí. Para além disso, nós também temos... O que é o aglomerado rural? É aquele rural que a gente chama aqui de povoado, né? Então, isso vai ser atendido pela empresa. E aí, o cidadão vai poder cobrar diretamente a Águas do Piauí. Mas é importante chamar a atenção que a gente também tem aquele rural disperso. E o contrato prevê também aí um atendimento por demanda. E essas pessoas não serão cobradas. Né? É o que a gente chama de subsídio cruzado. Então, por exemplo, eu tenho uma casa, 3, 4 casas lá no interior, e aí eu quero botar um poço, perfurar um poço. Faz a solicitação para a agência reguladora faz o projeto ok, e aí a empresa vai lá e perfura aquele poço. Ela não vai fazer a manutenção, mas ela também não vai cobrar. Claro que está sendo pago pelos outros usuários, o que a gente chama de subsídio cruzado. Entendo, mas também não vai haver nenhum controle da qualidade, por exemplo, daquele serviço. Porque não está se prestando serviço, né? Ela está só fazendo a infraestrutura. Mas a gente também tem o Instituto de Saneamento que vai procurar implementar os SAIs nesses rurais mais dispersos, para poder também atender essa população. Superintendente Monique Menezes, superintendente de Parcerias e Concessões da Secretaria de Administração do Estado do Piauí. Muito obrigado pela participação com a gente no Jornal do Piauí, ajudando a gente a entender um pouco mais esse momento de transição no serviço de água e esgoto no Estado do Piauí. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando desse projeto que é tão importante para o Estado como um todo, né, que vai revolucionar de fato, principalmente a qualidade de vida na área de saúde pública da população. 9 bilhões e 600 milhões em investimentos no total. Exatamente. Ok, muito bem. Obrigado, superintendente.